Direto da redação. Dois vereadores, o Pedro é do PDT e o Samuel, músico, que é do Solidariedade, eles fizeram uma inspeção no Hospital Ana Moreira, em Conceição de Macabu, e ali apontaram algumas irregularidades. Entre elas, falta de medicamentos, comida, segundo eles, que estava estragada, a carne moída que era servida no hospital estava azeda, segundo o relato deles. Você confere as imagens, eles no interior do hospital, e eles enumeraram ali, fizeram isso, denunciaram isso na rede social, isso teve uma repercussão enorme. E repercutiu também na imprensa, a gente repercutiu aqui, um grande destaque. A Câmara de Vereadores de Conceição de Macabu convocou o secretário de Saúde, o Pedro Foli, e vai ter agora, 9 horas, me parece, ele vai à Câmara, vai falar, vai se reportar sobre esse tema, sobre essa situação aí que foi denunciada no Hospital Ana Moreira. E eu já estou ao vivo aqui com o Pedro Foli, que é secretário de Saúde, já está aqui, participa agora, já estamos aqui. Pedro Foli, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, companheiro Roberto Barbosa, bom dia a todos que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem. É um prazer estar aqui contigo novamente, né? Já tivemos outras oportunidades, a gente que tem aí longos anos de conhecimento, né, nesse meio de comunicação social, é um prazer estar aqui e trazer também o nosso outro lado, né, trazer o lado da gestão, desmascarar de fato essa questão do fornecimento de carne de forma irregular, ou então popularmente dito nos últimos dias como carne podre, que não aconteceu no Hospital Municipal Ana Moreira. E também, de fato, aqui, Roberto, muito me espanta, eu preciso deixar essa crítica aqui, porque eu não tenho medo do enfrentamento e do embate, né? A gente está aqui para isso, como representante público, como agente público à frente da nossa Secretaria de Saúde. A gente sabe que os problemas do Sistema Único de Saúde, eles são a nível de Brasil, mas não devemos justificar a falta de atendimento ou qualquer tipo de problema dentro dos municípios por conta de um cenário a nível nacional. Mas é óbvio que ele reflete muito na execução dos serviços, quando a gente tem um financiamento precarizado por parte, aí, principalmente do governo federal e do governo do estado, que desde 2023 vem cortando repasses importantes de recursos para os municípios na área da saúde. E quando eu falo da crítica, eu falo especificamente, o Roberto Barbosa, ao próprio vereador Pedro, que fiscalizou a unidade hospitalar, né? A função de fiscalização ela é respeitada por nós como gestão, é devidamente reconhecida pela Constituição, pela lei orgânica do município, pelos princípios ali estabelecidos no processo legislativo, mas precisa haver um controle, um respeito às instituições, e não colocar pé na porta, assim a gente pode dizer aqui, e adentrar a unidade sem se apresentar a uma administração hospitalar, sem se apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, como aconteceu ontem, inclusive com uma equipe de reportagem que adentrou a unidade sem ter autorização expressa de uma administração hospitalar e até mesmo da Secretaria Municipal de Saúde. Imagine só se daqui a pouco todo representante público, todo agente político resolve entrar dentro da casa das pessoas, entrar em instituições sem se apresentar. O que vai se tornar isso no nosso país? Isso é também uma crítica do próprio Conselho Federal de Medicina, que gostaria de trazer também isso aqui, uma nota recente do Conselho Federal de Medicina sobre justamente essa questão das fiscalizações de vereança. É um tema que está sendo abordado muito hoje no país, mas antes, primeiro nós vamos dar as explicações necessárias, Roberto, aquilo que você achar pertinente com relação ao que foi apresentado como denúncia, e a minha crítica específica ao vereador, que é formado na área de direito, é que de fato não conhece a ampla defesa do contraditório. Então, deveria pelo menos praticar a ampla defesa do contraditório como vereador, ouvindo a Secretaria de Saúde, dialogando com o secretário de Saúde, dialogando com a administração do hospital, e não meter o pé na porta da unidade e adentrar a unidade para poder fazer sensacionalismo, fazer espetáculo, mediatizar a função de vereador. Existe uma confusão muito grande, né, nos dias atuais da função de vereança, de fiscalização, com instrumentos de requerimento de informação, com instrumentos de possível denúncia ao Ministério Público, a órgãos de controle, de mediatizar, né? Usar a rede social para se ter palanque, para se ter likes, para se ter views, para se ter comentários, enfim. Então, infelizmente, é a realidade do mundo novo, é uma realidade de um mundo onde nós temos aí um celular na palma da mão, mas infelizmente a gente não recebeu um manual social para poder utilizar esses equipamentos tecnológicos. Mas estou à sua disposição, Roberto, para poder expor as nossas dificuldades e justificar possíveis desabastecimentos na nossa unidade.
Perfeito. Ô Pedro, eu só pediria que você posicionasse melhor um pouquinho o telefone para centralizar em você, que ele tá te cortando um pouco. Não, o contrário, você vai virar um pouco para cá. Não, vira. Isso, ó, não. Lado contrário, você está saindo do foco. Isso, agora sim. Agora focou melhor em você. Ô Pedro, vamos aqui por partes. O vereador ele apontou aí os dois vereadores que estiveram aí ontem. Problema nenhum, tecnicamente, a gente vai contornando aqui. Dois vereadores que estiveram ontem no interior do hospital, além do Pedro, também esteve o Samuel da Saúde, você confere a imagem dos dois no interior do hospital. O que eles evidenciam, o que eles apontaram ali? Primeiro eles disseram que não encontraram ali insumo, que estava ali com falta de material, não tinha luva, estava faltando até dipirona, segundo eles. E o município ele empenhou, ele comprou esses medicamentos e não tinha medicamento, tinha 17 pacientes, eu acredito que eu lembro aqui, pelo que me lembro eles falaram esse número, no hospital. E não havia medicamento, que os médicos estariam dando receituário, ainda que soubesse que não havia medicamento na dispensa, na farmácia, porque eles queriam se eximir de responsabilidades. Daqui a pouco eles não receitavam o remédio porque não tinham remédio, eles queriam responder, se o paciente necessitava de remédio, por que ele não receitou? Eu gostaria de saber até que ponto está faltando medicamento no Hospital Ana Moreira. Vamos lá, Roberto, para apresentar aqui ao nosso lado. Estou bem centralizado aí, porque para mim aqui no retorno da imagem... Agora sim, está bem melhor, está melhor. Tá. Roberto, a gente vem passando por dificuldades sim de desabastecimento de alguns itens, tá? Itens muitas das vezes até básicos, como por exemplo na farmácia básica a gente já teve agora no início do ano um reabastecimento. Entretanto, a gente tem uma demanda crescente de atendimento. Então no hospital temos alguns desabastecimentos pontuais. Entretanto, existem licitações em andamento, em vigência, assim como existem atas de registro de preço que já foram licitados, né, processos licitatórios concluídos com atas de registro de preço, onde já determinamos aí a questão da realização de empenho para o fornecimento desses insumos, principalmente insumos de curativo, insumos básicos da unidade, exemplo também de materiais até de papel para poder secar a mão, por exemplo, que foi algo criticado. Já existe um processo também sendo finalizado com a aquisição desses materiais de insumos de limpeza, insumos do dia a dia dentro da unidade, assim como também com relação à questão da alimentação hospitalar, onde já existe processo licitatório sendo finalizado, inclusive buscamos a máxima celeridade possível com relação à questão de adesões de ata, dentro de um critério, dentro de uma comprovação de vantajosidade, tanto financeira quanto as demais vantajosidades previstas na lei para aquisição desses alimentos, e já sendo reabastecida a unidade com esses medicamentos e com esses insumos. Agora, Roberto, eu quero destacar aqui as nossas dificuldades, né? Como qualquer município pequeno tem passado dificuldades, e não é só a nossa realidade, a realidade de municípios maiores, como daqui na nossa região também, que passam por dificuldades a nível de SUS. A gente tem visto aí, até através do seu portal, as dificuldades no município de Campos, com relação aos hospitais filantrópicos, com relação à questão da saúde. Então é uma realidade nacional, mas é claro que a gente não pode fugir da nossa realidade local e buscar as soluções. O que a gente tem buscado é, de fato, acelerar o máximo possível os processos licitatórios, que nem sempre dependem da Secretaria de Saúde. O fundo ele não tem a autonomia total de realizar os seus processos licitatórios, então isso depende de outros setores da prefeitura, e muitas das vezes, infelizmente, a gente tem alguns atrasos significativos em outros setores, mas já existe uma conversa mais ríspida, mais séria por parte do nosso prefeito, no sentido de dar celeridade a esse processo em outros setores. E outro fator também que eu tenho que destacar aqui, Roberto, é de fato a queda de receitas aqui no município. A gente tem desde o ano passado por essa deficiência, né, com relação a corte de recursos importantes. Só para se ter uma ideia, para se manter o Hospital Municipal Ana Moreira funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente recebe um financiamento do Ministério da Saúde na ordem de R$200 mil. Então, desses R$200 mil, não se paga nem a folha, né, o custo operacional do hospital, a folha dos servidores efetivos, que todo mês custa R$500 mil. E aí existem as folhas também dos médicos, profissionais médicos, classificação de risco, fisioterapeutas, os demais profissionais de apoio contratualizados através de pessoas jurídicas, que custam em torno de R$530 mil mês. Então, só aí a gente está falando de R$1.030 mês, com financiamento do Ministério de 230. E, ao mesmo tempo, corte de repasses importantes a nível do governo do Estado, como, por exemplo, o Programa de Apoio aos Hospitais do Interior, o PAI,
que era um programa que funcionou até o ano de 2023 e custeava R$900 mil por ano para as unidades hospitalares menores como Conceição de Macabu. Então pensa comigo, 2023, 2024, nós temos aí um déficit de recursos para serem investidos na Ana Moreira de 1.800.000. E nós estamos já no ano de 2025. E 1.800.000 faz muita diferença, porque naquele período, com esse recurso, era possível ajudar no custeio da alimentação, dos insumos de laboratório, dos insumos do dia a dia da unidade. E aí, a partir do momento que a gente não tem esse recurso, a gente depende dos recursos próprios. Esses que são muito ínfimos dentro do município. O município não produz imposto, ele é dependente de repassos do governo federal, e aí vem as dificuldades. Então, a crise que a gente passa financeira no município não é diferente dos grandes municípios, também tem passado com os cortes do Estado, mas o município pequeno ele sente muito mais do que os maiores, principalmente quando a gente tem poucas opções de receita. A gente tem pouco ICMS, a gente tem pouco ISS, a gente depende do repasse de royalties, que é pequeno, perante aqui municípios da região, como Quissamã, Carapebus, que recebem no mês o que a gente recebe durante todo o ano de royalties. Então, a discrepância é muito grande para poder a gente manter esses serviços de uma forma 100%. E a gente sabe que não faz SUS 100%, nem em Conceição de Macabu, nem no Brasil. A gente nunca escondeu isso da população. A gente busca avançar naquilo que a gente tem condições de avançar. E aí é um período que nós temos muito, Roberto, buscado as emendas parlamentares, através de deputados, para poder incrementar recursos dentro da saúde do município, para que a gente não passe por essas dificuldades conforme a gente vem passando. Um desabastecimento, muitas vezes por uma falta de recurso, um desabastecimento por um rito licitatório também que é burocrático dentro da nova lei, a 14133, dentro também das fiscalizações, dentro do próprio Tribunal de Contas, que tem realizado auditoria nesse sentido, na questão de licitações e compras, tem sido mais incisivo ali nas questões da legislação. Então, existem as burocracias dentro do sistema também que acabam atrapalhando. Mas, diante desse desabastecimento, não há não atendimento à população. Vou dar um exemplo com relação aos medicamentos. Ontem mesmo eu fiz questão de estar no hospital no período noturno, estive lá no final do dia, é um dia mais calmo até para a gente conversar com os profissionais médicos. Todos os dias, o setor de farmácia do Ana Moreira atualiza uma lista de medicamentos que estão disponíveis na unidade, principalmente os medicamentos de antibiótico, e afixa nos consultórios. Então, a gente reforçou com os médicos a necessidade de eles observarem ali, porque muitas vezes o médico ele já vem com uma teoria, né, no sentido da literatura de medicamento, já está acostumado a prescrever um determinado medicamento, que muitas vezes ele não faz parte nem do quadro da rede, não faz parte nem da relação municipal de medicamentos. Mas existe um medicamento similar que pode atender. Então, muitas das vezes isso também acontece na unidade, de não ter aquele medicamento que o médico já está acostumado a trabalhar, dentro da literatura dele, dentro da conduta dele, mas existe um medicamento similar que vai atender os mesmos... Você está falando, então, que o médico, muitas vezes, ele receita um determinado medicamento que não tem na farmácia, mas a farmácia teria um genérico que faz o mesmo efeito. Exatamente. Um remédio similar. Exatamente. Então, ali ele poderia receitar um similar e teria na farmácia. Então, olha só para eu entender aqui. Então, não haveria falta de medicamento? Então teria o medicamento similar na farmácia. O médico, ele não optou por receitar isso? Sim, Roberto. Em alguns casos existem os similares, em outros pontos existem sim a questão do desabastecimento. Como eu disse, a gente já busca a solução para esse desabastecimento, mas o paciente não fica sem atendimento, porque a partir do momento que a gente tem um medicamento desabastecido, mas um outro vai ter o mesmo princípio ativo, vai resolver a demanda do médico junto ao paciente, esse medicamento vai estar disponível. Mas eu não estou aqui jamais escondendo que a gente tem problemas de desabastecimento, temos problemas de desabastecimento, mas também trago essa realidade da prescrição de medicamentos que não fazem parte da rede, mas existe o similar que pode ser usado ali no atendimento ao paciente. Roberto, a nossa unidade é uma unidade hospitalar que ela tem uma questão cultural do acolhimento da população de Conceição de Macabu, uma população muito vulnerável. Nós temos quase metade da população cadastrada em CAD único. Nós temos cerca de 30%, 40% da população em situação de vulnerabilidade, de condições realmente financeiras, de falta de renda e uma situação de pobreza muito extrema dentro do município. Só para você ter uma ideia da nossa unidade hospitalar, como a gente tem um olhar diferenciado para a comunidade, muitas vezes um paciente precisa seguir um tratamento por antibiótico e a equipe percebe aquela dificuldade do paciente em dar continuidade a um tratamento antibiótico em casa,
porque às vezes não vai dar continuidade no tratamento antibiótico, ou porque não vai à farmácia básica para poder retirar, ou se não faz parte, por exemplo, da relação municipal de medicamentos, não vai ter condições de adquirir, a porta da unidade está sempre aberta para que o paciente retorne posterior em outros dias para poder fazer o uso dessa medicação. Vou dar um exemplo aqui do medicamento relacionado à questão de anemia, o Noripurum. Noripurum, quando o paciente tem a necessidade de utilizar o Noripurum de forma contínua, 5, 7 dias, a gente atende diversos pacientes na nossa unidade. Eu tenho notícias, por exemplo, de Campos dos Goytacazes, de funcionária que trabalha comigo na Secretaria de Saúde, que a irmã mora em Campos dos Goytacazes, e o Noripurum, ela tem que levar o soro para poder utilizar o Noripurum no município de Campos. Aqui em Conceição de Macabu, o paciente, quando está internado, a gente oferta fralda para esse paciente. Eu tenho realidades de municípios vizinhos que não ofertam fralda, não tem esse protocolo dentro da unidade hospitalar. Eu passei isso em Nova Friburgo. Eu sou de Nova Friburgo, mas resido em Conceição de Macabu há 11 anos, tenho um vínculo aqui há 15 anos, e meu pai ficou um tempo internado em Nova Friburgo e o protocolo da unidade hospitalar não é fornecer a questão da fralda. Então, aqui dentro de Conceição de Macabu, pela especificidade, né, por essa dificuldade da comunidade, a maior parte, como eu disse, está sempre numa situação de extrema vulnerabilidade, a gente busca ter um olhar muito específico para essa comunidade, mas isso, de fato, a gente jamais vai fugir da nossa responsabilidade, daquilo que falta, daquilo que a gente tem como crítica e tem como objetivo, agora, né, a função principal de captar recursos e fazer os investimentos necessários. Ô Pedro, deixa eu trazer uma outra questão aqui que foi abordada também, porque isso confesso que me deixou muito assustado, foi com relação à carne que era servida lá e arguíram que a carne estava azeda. Tem a imagem da carne aí, ô Felipe, por favor, para a gente colocar. E essa carne, essa imagem aí viralizou também nas redes sociais, mostrando que supostamente essa carne estava azeda e ela estava sendo servida aos pacientes. Isso é fato? Não, Roberto, é mentira, eu afirmo isso como mentira, porque fiz questão no mesmo dia que recebi essa informação inclusive foi esse vídeo, né, gravado dentro da unidade onde a gente tem informação, foi uma profissional da área de enfermagem que adentrou sem autorização a cozinha do hospital, desrespeitando o setor do colega de trabalho, qual ela não tinha direito nem de adentrar aquele espaço ali, primeiro pela questão de um fluxo dentro da unidade, a questão de contaminação, ela trabalha num ambiente que é contaminado, não tinha que ter adentrado a cozinha. Então foi a partir daí que surgiu essa questão de imagem, num total descontrole e um objetivo muito mais politiqueiro do que de resolutividade. Tanto que eu estive ontem na unidade, conversei com a equipe da cozinha e conversei também nos últimos dias com profissionais que se alimentaram nesse dia. E todos eles me afirmaram que não houve fornecimento de carne estragada, de comida podre. Houve num período agora, nos últimos dias, uma sessão de alimentação de outras secretarias, de carne de outras secretarias, porque devido à dificuldade do nosso prestador fazer uma entrega nesses últimos dias, e ontem ele até fez o reabastecimento, então houve uma dificuldade do prestador de fazer a entrega, e portanto houve essa sessão da alimentação. Essa carne eu conversei com o nutricionista, é um patinho moído, que ele tem um pouco mais de teor de gordura, e foi orientado para as cozinheiras também para poder rever essa questão do teor de gordura desse patinho, e nesse dia da alimentação, nenhum profissional afirmou a gestão, nenhum profissional reportou oficialmente à gestão, à administração do hospital, que havia carne com aspecto de podre, aspecto estragado. Até porque o profissional não poderia nem cozinhar esse tipo de alimento. Então não houve isso dentro da unidade. O que há nesse sentido aí é uma busca de sensacionalismo. Nós, Roberto, fazemos um investimento desde 2021 muito incisivo em questão de alimentação. Eu até costumo falar que muitas vezes a gente acaba investindo até mais em alimentação do que muitas das vezes em questões que deveríamos dentro da unidade hospitalar. A gente alimenta não só pacientes, mas como até os próprios profissionais que dão plantão todos os dias na unidade, né? Até porque eles não podem sair da unidade para poder almoçar, eles são plantonistas. Então esse alimento também é servido. Então desde 2021 a gente vem nessa política, nós nunca passamos, eu estou à frente da secretaria há 4 anos, é a primeira vez que a gente passa por esse dissabor do desabastecimento, das dificuldades processuais para aquisição, para a questão da licitação. É a primeira vez nesse período agora de janeiro para cá. Em 4 anos nós não passamos nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, tanto que eu perguntei isso às cozinheiras, inclusive do plantão de ontem, qual foi o momento em 4 anos que passamos esse tipo de dificuldade. Pelo contrário, quando cheguei em 2021 a unidade, era ofertada ali
3, 4 tipos de salada, guarnição todos os dias, e são coisas que a gente, aos poucos, também tem que buscar um controle, né, Roberto? A gente tem que ter a proteína, a gente tem que ter a salada, a gente tem que ter o carboidrato, mas não 4 tipos de salada por dia, uma guarnição por dia. Não é um restaurante, né, que a gente vai ali e se alimenta. É uma cozinha hospitalar, a gente tem a obrigação, né, de fornecer alimentação principalmente para paciente, prioritariamente para paciente, também de forma secundária aos profissionais da saúde, mas também não pode ter a questão do esbanjo, do desperdício, tem que ter também a responsabilidade de fornecer comida condizente, dentro de uma qualidade, dentro de uma oferta condizente, mas não dentro de uma questão de exagero. E aí eu reafirmo que desde 2021, de 2021 a 2024, não passamos sequer qualquer tipo de problema, qualquer dissabor com relação à questão de alimentação no hospital. De uma forma muito específica, nesse ano, devido às nossas dificuldades aqui processuais, às nossas dificuldades de aquisição ou, às vezes, a dificuldade de entrega das mercadorias. Ô Pedro, daqui a pouco você vai estar na Câmara de Vereadores, que parece a Câmara convocou você para falar sobre esse tema, essa situação do hospital, não é isso? Às 9 horas? Isso, às 9 horas a gente vai estar na Câmara, foi realizada uma convocação, essa convocação seguindo aí as diretrizes do que prevê aí a lei orgânica do município, né, onde o vereador tem a prerrogativa de convocar secretário e prestar esclarecimentos na Casa Legislativa. Estaremos lá prestando todos os esclarecimentos e, de certa forma também, Roberto, pedindo apoio, né, aos parlamentares. A gente reconhece, entende a função do parlamentar no processo de fiscalização, no processo de indicação, de criar leis, de legislar, mas tem uma responsabilidade muito grande também, Roberto, para ajudar o município a avançar na captação de recursos. A gente vê aí as vésperas, né, de período eleitoral, que está muito próximo aí, a nível de Estado, a nível de governo federal, na questão dos deputados. A gente vê aí muitas fotografias de vereadores se unindo aí, formando as suas bases de apoio, e é necessário também que esses vereadores busquem apoio para o município de Conceição de Macabu na captação de emendas parlamentares, no incremento de recursos do município, para que a gente possa ofertar uma saúde de melhor qualidade, uma saúde que a gente possa fazer o arroz com feijão bem feito. Só para você ter uma ideia, nós temos um orçamento da saúde no município de 34 milhões por ano, sendo desses 34 milhões, 60% comprometido com custo operacional, ou seja, folha de pagamento, restando aí 40% para os demais investimentos, 40% para manter veículos para transporte fora do domicílio, 40% para você manter aí a questão do combustível dos veículos, a questão dos insumos, dos medicamentos, da manutenção das unidades de saúde, são 15 equipamentos hoje dentro do município, a questão também relacionada à oferta de exames de sangue, outros exames que às vezes a gente tem dificuldade aí junto à regulação do governo do Estado, enfim, a questão dos medicamentos de ordem judicial, que hoje o município tem um custo aí de mais de 1,5 milhão por ano. Então a gente hoje também vai conclamar os vereadores, né, pedir esse apoio aos parlamentares que já demonstram aí nas suas redes sociais, né, já que gostam também de mediatizar essas parcerias que são preparadas para o próximo ano com relação a deputados, e a gente está nas janelas das emendas, fazer a captação de emendas para o município, buscar essas emendas parlamentares para que possa chegar mais recursos no município. O próprio vereador Pedro, há poucos dias, fez contato comigo, estava em contato com um parlamentar do PT a nível federal para poder captar recursos de emenda para o município, mas não queriam encaminhar emenda de custeio. Eu falei assim, tudo bem, então encaminha uma emenda de investimento, vai ser muito bem-vindo uma ambulância para a Conceição de Macabu, porque as ambulâncias que a gente tem são 2 que foram doadas pelo Estado, já faz um bom tempo, uma que pertence ao município, e a SAMU que está aí nesse grande embrolho a nível de região para a implantação do SAMU regional, e a gente acaba utilizando a ambulância também para o transporte. E o vereador se colocou à disposição, não, vamos obter aí a emenda para a aquisição dessa ambulância. A gente está esperando até hoje, e não chegou até o momento, não apareceu até o momento que o cadastro no sistema já está aberto, não chegou até agora esse recurso para poder a gente fazer a compra de uma ambulância. Então, a gente também espera dos vereadores essa responsabilidade, quem sabe até, né, Roberto, uma economia da Casa Legislativa, já que ela não pode ali ficar com recurso no final do ano, que se economize nesse ano, faltam 6 meses aí para a gente terminar o exercício, e a sobra do recurso da Casa Legislativa possa ser aplicado, possa ser revertida à Prefeitura de Conceição de Macabu, principalmente para a área da saúde, através de uma emenda impositiva, através de uma indicação. Então a gente também conta com o apoio dos vereadores nesse sentido, porque é fácil nos julgar do lado de cá, à frente da gestão, a gestão do SUS não é fácil,
Nós temos dificuldades inúmeras a nível federal, a nível estadual, como eu disse aqui. Nós temos um sistema que hoje, por exemplo, uma consulta de especialidade é financiada a R$10, tá, pelo Sistema Único de Saúde, onde você contrata um cardiologista a R$10 em lugar nenhum no Brasil. E tanto que a gente vê aí o governo federal buscando alternativas para poder fortalecer o sistema e melhorar o acesso ao sistema e reduzir as filas de atendimento, como através dessa medida provisória recentemente publicada, onde o governo federal abre uma grande porta para que as filantropias possam fazer parte do programa Agora Tem Mais Especialidades, podendo receber recursos as filantropias, os hospitais particulares, os planos de saúde que têm dívida com a União, que possam transformar essa dívida em atendimento ao paciente SUS. Então, o governo federal buscando essa alternativa hoje, essa busca da parceria público-privada, a parceria com as entidades filantrópicas, com investimentos do SUS, para ver se a gente consegue reduzir as filas de espera do paciente oncológico, das cirurgias, dos exames, enfim, é isso. Alberto. Perfeito, Pedro. Pedro, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, tá certo? E a gente continua acompanhando o caso aí em Conceição de Macabu. Bom dia para você. Bom dia, Alberto. A gente agradece aqui a nossa participação, esse espaço aqui democrático, aberto, sua imparcialidade como imprensa, a gente super agradece, a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer os fatos e jamais fugir da nossa responsabilidade, reconhecer também que nós temos as nossas dificuldades, os nossos erros, mas a gente tem uma humildade para reconhecer e seguir em frente, buscar soluções. Muito bom dia, que a gente tenha um dia abençoado.